Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro e essa é mais uma videoaula aqui dos nossos conteúdos de papo musical, porque é aqui que a gente bate um papo sobre diversos assuntos que envolvem o nosso ambiente de crescimento musical, a nossa caminhada de crescimento musical. É aqui que a gente conversa sobre assuntos correlatos que nos ensinam a nutrir uma caminhada mais estratégica, mais eficiente ou não. A gente tem insights, tem dicas do que fazer para melhorar e então se perceber evoluindo, aprendendo músicas mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que a gente toca. Por isso, o conteúdo que eu trouxe aqui para você hoje é o seguinte: tenha sempre isso em mente quando for escrever uma partitura. A gente vai conversar sobre a escrita musical, sobre a caligrafia musical, sobre algumas regras de grafia musical, sobre noções que você precisa ter que fazem parte de entender como eu monto uma partitura, né? Quais são os elementos que tornam essa partitura melhor, mais clara, mais bem elaborada e como é que a gente pode trabalhar essas questões. Eu espero que você curta essa aula, que seja de um tema prático, que seja agregador para o seu dia a dia musical. E se você curtir, lógico, já vai dando seu like nessa aula, já vai se inscrevendo no canal, vai compartilhando com outras pessoas, vai esparramando esse conteúdo para que a gente possa fortalecer essa nossa comunidade aqui, tá bom? Vamos embora? Primeiro tema aqui que eu trouxe para a gente começar a conversar é o seguinte. Galera, toda vez que a gente começa a escrever música, a montar uma partitura, né, a escrever, né, trabalhar com a notação musical, nós temos dois caminhos possíveis e às vezes necessários, que é o caminho da escrita manual ou pelo caminho da edição, de usar um software, um programa de notação musical, ok? Veja, a escrita manual, ela é necessária para quando nós estamos ali no nosso dia a dia, conversando sobre música, discorrendo sobre música com alguém, seja com o nosso professor, seja com um colega, quando a gente quer explicar uma ideia musical e quer conversar, né, e expor algum insight que a gente teve que seja sobre elementos musicais, sobre notas, sobre sonoridade. Então, nós escrevemos e aquela pessoa que vai ali, que está do nosso lado, que também é alfabetizada musicalmente, ela entende a informação musical que nós estamos passando. Ou ainda, uma outra situação que é necessário que a gente tenha facilidade de escrever rapidamente é quando vem uma ideia composicional, né? Um tema melódico, alguma coisa que nos surgiu ali, você pegou essa ideia, você ouviu e você vai começar a registrar, então, essa linha melódica, essa ideia que surgiu. Então, a gente escreve manualmente. Ou seja, é um caminho que faz parte do nosso processo de se alfabetizar na música, de entender sobre música. Acontece de forma natural. A questão é que em tempos de tanta informação, de tanta tecnologia, nessa era digital, nem sempre nós somos orientados, né, somos conduzidos a desenvolver, a melhorar a nossa caligrafia musical, a nossa competência em escrever manualmente. Então, eu vou dividir aqui com você algumas dicas que eu espero que te ajudem para que você possa ter uma letra musical, digamos assim, na verdade, uma caligrafia mais bonita, mais clara, mais legível, para que quando você montar ali, seja numa situação de estar dando aula, ensinando algo para alguém, compartilhando algo com um amigo, enfim, para que a sua escrita seja legível, seja uma escrita musical que passe informações com clareza, tá bom? Observe o seguinte, se você começar a notar uma partitura, olhe uma partitura, pegue uma partitura e observe. Há uma forma, um traçado específico para a gente desenhar as claves, porque a primeira coisa que vem ali na pauta é a clave, né? Quando a gente vai começar a escrever, o primeiro símbolo é a clave. Então você precisa saber como que eu desenho a clave, Dani? Os alunos, quando começam a estudar a teoria, começam a querer desenhar, sempre tem essa angústia, né? Como é que faz para desenhar uma clave bonita, uma clave de sol, uma clave de fá, uma clave de dó? Eu vou compartilhar o que eu penso, tá? O movimento que você tem que desenvolver é o seguinte: a clave de sol, ela começa cortando a segunda linha. Então, você vai começar a fazer um círculo, mas que passa pela segunda linha, ela cruza a segunda linha, tá? E aí, esse círculo, ele vem aqui, ó, e vai fazendo um caracol, né? Um círculo. Você passa aqui por trás, entendeu? E então, você começa a vir pra cá. Você começa a vir na diagonal, nesse sentido. E aí, você volta a subir e aí você fala, vou voltar lá para baixo, estou muito no alto. Você subiu, saiu da pauta e vem para cá, né?
e desce, 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 uma linha reta, desce, 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 desce. Então, contorna aqui, faz um rabichinho aqui e põe uma bolinha aqui nesse rabichinho. Então, eu vou fazer agora o traçado do que eu fiz. Ó, começo na segunda linha, e aí eu venho pra cá, encosto na terceira linha, desço a minha curvinha até na primeira, passo aqui pra trás, cuidado pra não grudar, porque tem alguns alunos quando estão começando a desenhar a clave, grudam aqui, né, ó, grudou aqui, ficou só uma bolinha fechada. Não, é pra trás, é aqui, né, é aqui, atrás. Entendeu? Aí eu vou na diagonal lá pra cima, a hora que eu tô saindo da pauta eu já fico reta, eu paro de ir na diagonal, eu começo a ficar reta, mas eu curvo pra cá, pra poder virar e descer reto, voltar e fazer o rabichinho, né? Ficou meio gordinha essa aqui, vamos fazer outra aqui, ó, e aí o rabichinho. E aí, claro, né, então esse movimento aqui, que você vai fazer de vir pra cá, aprender a subir, voltar e fazer o rabichinho. Tem até uma bolinha aqui, assim, algo mais gordinha, assim. Ela é um pouco mais gordinha aqui. Mas aí já estamos entrando numa preciosidade que não precisa, né? Ela também é mais gordinha aqui, se eu não me engano. Se eu não me engano. Acho que ela é mais gordinha aqui, assim. Quando você observar uma partitura, observa os detalhes. Mas aí já é um preciosismo, né? Na pauta, a gente tem que aprender a fazer esse movimento, né? Esse círculo aqui, né? Passa aqui pra trás, vai na diagonal, vai pra cima, desce, desce reto e volta aqui. Então, é uma coordenação motora fina, é um traçado que a gente aprende. Do mesmo jeito que a gente aprendeu a desenvolver a letra cursiva, aprendeu a fazer a letra A, a letra B, a gente aprende a coordenar isso. Tem que desenhar, tem que pegar um caderno de música e ficar desenhando várias claves de sol para que você fique proficiente, para que a sua mão desenvolva a coordenação motora fina desse traçado, entendeu? Da mesma forma, quando você vai para a clave de Fá, ó, clave de Fá, vamos fazer assim, fazer aqui embaixo, desenhar a pauta, aqui. A clave de Fá, ela tem duas opções, pode ser que você está lidando com uma clave de Fá da quarta linha ou da terceira linha, tá? Mas a ideia, a forma de você conduzir o traçado é similar nas duas, você só posiciona em linhas diferentes. Por exemplo, se for na quarta linha, você posiciona, faz uma bolinha na quarta linha. Faz aqui essa bolinha na quarta linha. Então, você vem aqui por trás dessa bolinha, né? Aqui, ó, desse lado aqui dela. E começa a fazer como se fosse uma metade de um coração. E para aqui. O coração, a pontinha dele aqui, tá aqui para baixo da segunda linha. Ele não encosta na primeira. É uma preciosidade, mas é verdade. Ó, pensa comigo, se você fosse fazer o outro lado aqui, ia formar a outra parte do coração aqui. Tá vendo? Tá meio torto, porque eu tô assim de lado, mas... Tá vendo? Então, é uma parte de um coração. Você vem aqui, faz a bolinha, começa daqui de trás aqui e faz um coração. E aí, ficou bem estranho. Deixa eu ficar de frente, né? Nossa, ó. Pronto. Assim ficou melhor. E aí, coloca dois pontinhos aqui, ao redor da quarta linha. Deixa eu melhorar essa clave que ficou bem estranha aqui. Então, na verdade, a ideia é que eu faço uma bolinha, saio daqui de trás e venho. Faço metade do coração. E ponho duas bolinhas ao redor da quarta linha. Se você tiver que fazer isso numa clave de Fá que está posicionada na terceira linha, faz assim, não. Põe a bolinha na terceira linha e não na quarta linha, põe aqui. E aí sai da pauta. Tá vendo? Faz a bolinha na terceira linha, sai aqui de trás e vem aqui. E põe duas bolinhas em volta da terceira linha, não da quarta mais. Tá entendendo? É mais simples. O traçado da clave de Fá é mais simples que o da clave de Sol. A gente aprende a mão, começa a refinar o traço, faz com mais firmeza. Logo, a clave de Sol ainda demora um pouquinho mais, mas aprende, tá? Agora, a clave de Dó foi a clave que eu mais demorei para aprender a desenhar. E ainda tenho que me concentrar para fazer o traçado e fazer ela bonitinha, porque não é uma clave que eu costumo escrever muito, né? Tanto quanto eu uso a clave de Sol e a de Fá. Então, de certa forma, o meu traçado ele tem
menos precisão do que os outros, né? Mas a clave de dó acontece o seguinte, ela tem 2 traços. Um traço é mais espesso, então ele é mais gordinho, ok? Um traço é mais gordinho. O outro traço é fininho, logo aqui do lado. Então, são 2 traços na vertical. E aí, é como se você fosse fazer o número 3. O número 3 não é assim, ó? É como se você fosse fazer o número 3. Mas não é bem o número 3. Isso aqui você vai ter que fazer o seguinte, você faz isso e vem pra cima. Antes de vir aqui e já emendar outra volta, faz ele vir pra cima. Porque agora, você vai ter que fazer aqui, ó, uma seta. Pirim, pirim. Tá vendo essa seta? E dessa seta você vem e conecta aqui e faz a outra parte. Então é o número 3 que tem uma seta no meio, ó. Faz isso, vem aqui em cima, faz a seta e aí vem aqui embaixo. Yes? De novo. Vem aqui, faz aqui em cima, faz a seta e aí vem aqui embaixo. E ele tem uma bolinha aqui assim, né? Nas pontas aqui, ó. Tem uma bolinha. Essa setinha, ela aponta a linha que a clave tá. Então, a clave de dó, ela pode ser escrita na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta linha. A gente tem essa disposição de claves por um traço histórico dela, ainda que a gente saiba que na prática os instrumentos que usam clave de dó são poucos, né? Mas eles usam ou na terceira linha ou na quarta linha. A primeira e a segunda linha ainda tem, os livros de teoria trazem pra gente que essas claves existem, mas na prática a gente não encontra elas escritas, partituras escritas na primeira e na segunda linha, a gente não encontra isso na prática, tá? Então, como que a gente vai fazer? Da seguinte forma. Posiciona os 2 traçados da clave de dó para preencher bem a pauta. Um é mais gordinho, pode ser até mais gordinho, assim. Um é mais fininho. E aí você começa a fazer o número 3 bem preenchendo. É como se você quisesse fazer isso aqui, ó. Como se quisesse fazer assim. Tá vendo? Como se quisesse fazer o encontro aqui e ficar na terceira linha. Bem em cima da terceira linha. Só que não vai fazer dessa forma. Vai fazer com aquela seta no meio. Então, você vai começar o número 3 aqui. A hora que vai deitar aqui na linha 3, tá vendo? E vai subir. Porque tem que apontar uma setinha. E aí volta a encostar na linha 3. E aí você faz as suas bolinhas que tem aqui. Entendeu? E aí você vai treinando isso. E faz as bolinhas. E o traçado aqui, né? Traçado mais gordinho e o outro mais fininho. Quando você tiver que fazer a clave de dó na quarta linha, você só não vai posicionar ela tão perfeitamente dentro do espaço da pauta. Você vai começar ela um pouco mais para cima. Porque pensa comigo, o número 3, ele teria que agora estar chegando na quarta linha. Teria que ser isso, ele tem que chegar na quarta linha, tá vendo? Então você posiciona essas linhas verticais um pouco para cima aqui, não precisa ficar totalmente redonda dentro da pauta, né? Tá vendo? É isso, só que não vai ser esse número 3, né? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui uma linha mais gordinha, né? Preenche ela. Uma mais fininha. Assim. E aí, vem com o número 3 de fora da pauta, deita ele na quarta linha. Empina pra cima. E aí, faz uma seta. Volta e encontra aqui. E faz as bolotinhas. Tá vendo? É mais ou menos assim que eu consegui ensinar a minha mão a ter um traçado mais firme. E uma dica, observa a partitura. Pega a partitura e observa como eu desenho. E vai reproduzindo esse desenho. O que eu compartilhei aqui com você é a forma como eu fui educando o traçado da minha mão, né? Como eu fui tendo dicas que eu aprendi dos meus professores, coisas que eu percebi quando eu tentei começar a desenhar a clave de dó, por exemplo. Então, observa o sinal gráfico, o desenho e pratica. Pega um caderno de música, um caderno com pauta e desenha uma atrás da outra. O começo vai ficar bem feio, não tem problema, porque a mão vai aprendendo a ter a coordenação motora fina para isso, tá? Outra coisa, observa como que é o traço das figuras musicais, porque quando a gente vai escrever uma música, as figuras musicais, a maioria delas tem um traço, que na verdade é a haste, né?
Porque a única figura que não tem haste é a semibreve. Todas as outras têm hastes. Então, quando você vai desenhar figuras que têm hastes, minha dica, comece de cima para baixo. É mais fácil você fazer o movimento de cima para baixo, usar a gravidade. Começa de cima para baixo, vai daqui para lá. E aí você chegou aqui no final do seu traço, então você começa a cabeça da figura musical. Entendeu? De cima para baixo, de cima para baixo, cheguei aqui, aonde eu cheguei aqui, eu começo o traço da cabeça da figura. E aí eu começo o traço nesse sentido, ó, vai para cima e vem para baixo. E se eu posso dar mais uma dica, a figura musical não é assim tão redonda, ela tem um leve ovalado. Ela é mais ou menos assim, a figura musical. É levemente ovalada. É uma preciosidade? É, mas observa a partitura. Ela não é redondona. Se você desenhar assim, de cima para baixo, chegar aqui e fizer um redondão, tudo bem, você vai entender como uma figura musical, mas olha nas suas partituras. Ela é mais ou menos assim. Parece que ela tá apontando para cá, ó. Ela é levemente ovalada. Tá bom? E é assim que você faz. E se você precisar desenhar uma semínima, você faz o mesmo processo. Você faz de cima para baixo, faz a cabeça e aí pinta. Tem que pintar. Pinta depois. Faz a haste de cima para baixo e pinta. Agora veja, você sabe também que às vezes as figuras musicais, elas vão aparecer com a cabeça lá em cima e depois a haste, né? Não dessa forma, elas vão aparecer assim, ó, alguma delas, ó. Sim, vem a cabeça da figura e aí a haste. Elas podem estar invertidas, não é? Então, nesse caso, minha dica, o que funciona para mim? Tente aí aplicar para você, né? O que funciona para você. Eu desenho primeiro a cabeça. Se eu desenhar a haste, eu não acostumei a fazer isso aqui em cima da haste. Meu desenho fica estranho. Se eu faço a haste e a cabeça depois, geralmente fica estranha. Eu prefiro a cabeça e a haste. Eu sempre começo de cima. O que está em cima é a cabeça, então eu faço a cabeça da figura primeiro. E depois a haste de cima para baixo. Entendeu? O meu traçado, a firmeza da minha mão é maior quando eu faço assim. Então fica uma dica para você testar, para você desenhar. Como que você pode testar? Pega uma pauta, um caderno de música, pega lá a pauta e coloca essa nota em diferentes locais. Fala, eu vou treinar a desenhar essa nota no primeiro espaço. Então a cabeça preenche todo o espaço. Haste, cabeça preenchendo todo o espaço. Vou desenhar no segundo espaço. Vem um pouquinho mais para cima. Cabeça aqui no segundo espaço inteirinho, preenchendo o segundo espaço da pauta. Qual é o tamanho da haste, Dani? Não tem esse padrão. É mais ou menos. Você não vai fazer, obviamente, uma haste assim, né? Totalmente o dobro do tamanho da figura na pauta para fora. Não, fica desproporcional. Ok? Mas não tem um padrão para o tamanho da haste. Agora, o fato é que a cabeça preenche todo o espaço. Quando você vai desenhar em linhas, e você deve desenhar, a cabeça tem que cortar o meio da linha. Então, faz a haste de cima para baixo. Faz a cabeça cortando o meio da linha. Essa que eu desenhei ficou feia, porque ela não encontrou com a haste. Então, encontra aqui com a haste. Fiz muito rápido, ela não encontrou. Mas, assim, é melhor. A cabeça corta o meio da linha. Se for aqui, corta o meio da linha. Tá bom? E seria interessante também você praticar o contrário, né? Lembrando que toda vez que a figura está para cima da terceira linha, ó, essa é a terceira linha, a linha que divide a pauta. Toda vez que a cabeça da figura está para cima, é quando a haste muda de lado. Então, pratique desenhar a cabeça aqui para cima e a haste do outro lado. A cabeça aqui, nessa linha, e a haste do outro lado. Pratique variar a localização dela na pauta, vai desenhando e vai ficando melhor. Se for pintar, é só vir aqui e pintar. É só preencher, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa, tudo pintadinha. Você vem e pinta. Agora, não é difícil fazer isso. Qual é o mais chatinho de fazer? A bandeirola. Quando a gente está falando de figuras que tem colchete, que tem bandeirola, é chato de desenhar. O que eu vejo os alunos fazendo quando estão aprendendo essas figuras aqui e começam a tentar desenhar bandeirolas? Sai assim, né? Ó. Sai umas coisas assim. Sai tipo isso, sai um sinal assim. Sai assim. Quando tem duas, né? É pintadinho no caso, né? Sai isso aqui.
Mas o colchete, ou banderola, é o mesmo nome para esses símbolos aqui, né? 2 nomes para esse mesmo símbolo. Não é assim. Você pode observar que ele não é reto assim. Não é mesmo. As pessoas vão entender, claro, porque os músicos sabem o que está querendo dizer do colchete. Óbvio, é que nem quando você tem uma letra mais ou menos, né? As pessoas entendem ainda, ok? Mas em termos de treinar caligrafia, não é assim. Como é, Daiane? É o seguinte, ó. Veja aqui. Faz a haste, faz a cabeça da figura, pinta a cabeça da figura. Essa minha cabeça de figura tá tão grandona aqui, meu Deus. Ó, pinta ela aí. E aí, a banderola, o colchete, começa assim. Ele começa grudado. É como se você fosse começar a desenhar a haste novamente. Você gruda ele aqui, ó, do lado. Tá vendo? Começa a desenhar de novo a haste. Lado a lado. E aí você abre e fecha. Então, na verdade, ele faz um movimento reto, porque ele começa com a haste. Aí ele abre e fecha. Faz um movimento de vir pra cá, fazer uma curvinha, como se fosse fazer uma rotatória. E aí, faz a rotatória e para. Então, é esse movimento. E se tiver 2 bandeirolas, você vai fazer igual? Ai, meu Deus, que ficou bem feio essa figura. Vamos fazer ela melhor aqui. Aí, pronto. Daria pra consertar aquela ali, porque eu vou pintar. Então, dá pra aumentar aqui, né? E deixar ela melhor, mais ovalada, mais bonitinha. Só que eu acabei... Olha que interessante, eu acabei fazendo a figura passar da haste. Se eu pinto isso aqui, ó, fica parecendo um pirulito, né? Ou uma cerola, e não uma figura musical. A haste, ela sempre tá no canto aqui, na borda da cabeça da figura, né? Nunca no meio, né? Você não vai desenhar uma haste e colocar assim, né? Tá parecendo uma cerola, uma mecha, um pirulito de ponta cabeça, mas não uma figura, né? E aí, se tem 2 hastes, 2 bandeirolas, você faz a primeira aqui, às vezes eu gosto de começar até de cima. Eu não começo aqui na ponta da haste. Às vezes eu começo um pouquinho em cima, pra fazer o movimento de encontrar aqui, ó, tá vendo, ó? Aí eu abro bem, e aí eu recomeço aqui. Eu pego na haste e faço mais uma aqui, ó. Se tiver mais uma, recomeça. Se tiver mais uma, recomeça. Agora eu preciso ver o que saiu, porque eu tô de lado, né? Eu nem sei o que saiu. É, mais ou menos isso. Deixa eu fazer aqui, ó. Pronto, agora eu cuidei do meu desenho, mas você não viu o que eu fiz. Mas, tá vendo? Ficou melhor. É porque eu tava de lado e aí ela ficou meio murcha. Parece que o vento caiu, né? Ela murchou. Tá entendendo? Então, a ideia que você tem que fazer é isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. É como se eu tô vindo na pista, vou fazer uma rotatória e volto. Fazer uma rotatória e volto, tá? Não é difícil, mas precisa educar a coordenação motora fina. Treinar, desenhar, pra alcançar isso. Quanto mais bandeirolas tem, mais a haste tem que ser comprida, né? Tamanho da haste, quanto mais bandeirola, mais a haste é comprida. Afinal de contas, né? Ixi, agora tem uma figurona aí pra pintar aqui, né? Fazer ela assim, só, aí tá bom. Afinal de contas, tem que caber 4 bandeirolas, né? Se você fizer uma haste pequena, a figura tá aqui, você fez a haste pequena, não vai caber as 4 bandeirolas, ó, não cabe. A bandeirola, ela nunca começa aqui na região, ó, deixa eu fazer até maior pra você ver. A bandeirola nunca começa na região da cabeça da figura. Imagina que você faz assim, assim, e a outra já tá aqui. Cadê a 4ª banderola? Começando daqui, da cabeça da figura? Não. Nunca é. Então, você tem que aumentar um pouco o tamanho da haste, quanto mais bandeirola tem. Tá bom? Ok? Agora, o mais chatinho, em termos de bandeirola, é quando ela tá invertida, né? Quando a haste tá do lado ao contrário. Então, você tem uma figura que tá assim, né? A cabeça. A haste. E aí, você tem que fazer a bandeirola. Essa eu demorei pra aprender a fazer e ainda eu tenho que me concentrar. O processo é o mesmo. Eu começo daqui, encosto, abre e volto. O processo é o mesmo. Tá vendo? Eu encosto, abro e dou uma leve curvadinha pra dentro, né? Eu fecho, como se estivesse fazendo uma rotatória. Se eu tiver outra, e vai. E aí vai indo, né? Entendeu? Mas eu não sei, o movimento contrário na minha mão foi mais chato de aprender, mas ele aprendeu. É um movimento contrário. Se antes eu vinha reto, abria e voltava, agora eu venho de baixo pra cima.
eu venho, abro e volto. É um movimento contrário da pista mesmo, né? Aqui eu tô vindo aqui eu venho pra cá. Tá bom? O princípio é o mesmo. Segredo, desenhar. Tá bom? Agora é o seguinte, outras coisas que você tem que observar. Já te falei da escrita das hastes. Ah, outra coisa que você tem que saber quando você está montando uma partitura é que essa bandeirola aqui, às vezes, ela não precisa vir assim, dessa forma solta, né? Ela pode vir unida. Então, você tem a opção de quando você for executar, né, quando você for escrever duas colcheias, você pode escrever assim. Há situações em que você escreve assim, não há problema nenhum. Mas você pode simplificar juntando, né? E fazendo um único traço reto, que é bem mais fácil. Então, isso aqui, esse traço reto, é as bandeirolas que estavam soltas e que agora a gente une. Lembrando que se você vai unir figuras que têm quantidade de bandeirolas diferentes, você une, mas especifica. Por exemplo, é que essa daqui tem uma e a outra tem duas. Então, você faz um traço e o segundo traço só nessa, não chega nessa. Porque você só pode chegar ao segundo traço nessa, se essa aqui também tiver duas. Então, sempre que eu tenho assim, ó, figuras que têm colchetes, bandeirolas, eu posso escrever eles todos unidos? Pode. Mas não é comum eu unir nessas situações, onde no meio tem uma sem bandeirola. Não é comum, ainda que a escrita mais contemporânea faça umas coisas assim, que ficam estranhas visualmente, não é o comum fazer isso aqui, ó. As duas têm duas bandeirolas, a primeira e a terceira, e a do meio é desgrudada sendo uma semínima. Isso não é comum, tá? Ainda que a escrita contemporânea, as partituras contemporâneas tenham algumas coisas diferentes na simbologia, na notação da música contemporânea, isso é muito, muito, muito raro, assim, a gente vê uma ou outra. Se une bandeirolas quando as figuras estão lado a lado com bandeirolas, ok? Pode ser que tenha uma, mas tem. Aí sim, nesse caso aqui, vai ficar assim, né? Eu junto as três, desenho aqui, a haste, a cabeça, e aí eu junto assim e coloco que a primeira e a terceira tem duas. Mas a primeira, ó, ela conectou aqui em uma. Ela tem uma para ela. Passa uma por ela, tá? Isso aqui é bem estranho. Não é tão comum, tá bom? Então fique atento e do mesmo jeito como as bandeirolas podem estar ao lado contrário, se a cabeça da figura estiver lá para cima, né? Se ela estiver assim, quando você for unir, se tiver duas figuras com bandeirolas lado a lado, duas, três, quatro, não importa, você vai unir aqui embaixo. Você mantém o sentido da onde está o colchete, onde está a bandeirola, tá? Muito bem, agora uma outra coisa importante para quando nós estamos escrevendo e montando a partitura. Nós precisamos começar a entender sobre a disposição espacial das figuras dentro dos compassos. Por quê? Você pega lá uma música que tem o seguinte compasso. Pega lá a sua pauta. E aí tem lá um compasso 4x4. Teve a clave aqui antes, né? E aí tem um 4x4. Então, você sabe que cada compasso, isso é um compasso, né? O espaço aqui entre as barras é um compasso, que esse compasso, ele tem que contar com 4 pulsos. Então, visualmente, você tem que dividir em 4 espaços. É como se você mapeasse assim, né? Aqui tem um espaço, 1, 2, 3 e 4. E não ficou muito equidistante, ó. Esse último espaço aqui tá menorzinho do que esses aqui. O ideal é que haja um espaçamento equidistante, onde você calcula, deixa eu calcular, ó, 1, pode dividir ao meio aqui, dividir de novo e dividir de novo. Pronto, esse meu segundo compasso ficou melhor. Tá vendo? Eu dividi aqui, dividi ao meio, né? Ficou 2 partes, dividi aqui e dividi aqui. 4 partes equidistantes. Por quê? Porque quando você for distribuir as células rítmicas, as figuras rítmicas, você tem que respeitar essa distância equidistante. O que eu quero dizer com isso? Se por um acaso você vai escrever uma mínima,
Essa mínima vai pegar 2 pulsos desse compasso. Ok, quer dizer que a próxima célula você deve escrever só aqui, aonde seria o terceiro pulso. E a outra célula também, só aqui, onde seria o quarto pulso. É muito estranho e não é o correto a gente escrever dessa forma assim, ó. Não equidistante, né? Você pega esse compasso 4x4, coloca a mínima aqui e do lado dele você coloca a semínima. E deixa aqui uma outra semínima. Essa forma já é estranha. Quando você está muito acostumado com leitura de partitura, você sabe que isso aqui é bem estranho. Porque, na verdade, houve um esticar, houve um espaço aqui gigante que não corresponde com o tempo, com o valor que essa figura representa dentro dos pulsos. O espaço deveria ter sido maior aqui, porque essa pega 2 pulsos. Entendeu? Outra coisa estranha seria escrever tipo assim, né? Por que é estranho, Dani? Ó, porque aqui tem um pulso começando aqui. O segundo, o terceiro e o quarto estão aqui. Olha a proporcionalidade. Entendeu? Você tá aqui, né? 1, 2, 3, 4 pulsos. Quando você quer dividir um pulso, você divide dentro dele aqui, do espaço dele. Eu quero dividir de novo, eu divido dentro do espaço dele. O que eu não posso pegar é uma célula e dividir ela super assim, pegando o espaço de 2 pulsos, e aí depois fazer os outros 3 pulsos se apertarem aqui. Parece uma informação bem boba, bem sutil, mas comece a reparar as suas partituras, elas têm uma distância equidistante, onde a gente evidencia os pulsos da música. As células ficam ali marcando, demarcando essa pulsação. Então, cuidado com essa distribuição rítmica, que tem que seguir uma proporção espacial de preenchimento dos pulsos de acordo com a fórmula de compasso da música. Tá bom? Outra dica para você, observe como se posicionam as ligaduras da música. Porque quando a gente tem aqui uma escrita e nós vamos ligar, nós devemos sempre lembrar que ligadura nunca liga os pezinhos das notas. Não vem ligadura aqui, nas hastes, né, nos pezinhos. Vem na cabeça. Ligadura é sempre unindo cabeças de figuras. Portanto, se por um acaso a minha figura estiver aqui em cima e eu vou unir elas, eu vou mudar o lugar da ligadura. Ela vai vir para cima agora. Porque a questão da escrita aqui não é que o correto da ligadura é ficar em cima ou embaixo. Não, o correto é ficar onde estão as cabeças das figuras. Essa é a informação correta, onde estão as cabeças das figuras. Se a cabeça da figura está lá em cima, então eu ponho a ligadura lá em cima. Se a cabeça da figura está aqui embaixo, então eu ponho a ligadura aqui embaixo. Observa esse posicionamento das figuras e das suas ligaduras quando você precisar ligar, tá bom? Outra coisa muito importante, sinais de alteração. Como que a gente escreve os sinais de alteração? De forma contrária do que fala. A gente fala dó sustenido, mi bemol, não é? Mas se escreve sustenido dó, bemol mi. O sinal de alteração vem antes da nota. Então, quando eu quero que esse sol aqui, esse aqui, vai, ou esse, que esse aqui fique sustenido, eu vou escrever aqui antes, ao lado esquerdo da figura. Então, sustenido e bemol sempre antes. Aqui, antes. É como se eu fosse ler bemol mi. É mi bemol. Mas eu tenho que escrever antes. Tá bom? E assim, um preciosismo para você, né? Mas os sinais de alteração, eles marcam com a barriga dele ou com o joguinho da velha na diagonal. Depende, né? O sustenido. Ou com a cadeirinha lá do B quadro, né? Eles marcam com essas partes aqui, ó. Com esse joguinho da velha. Ou com essa cadeirinha aqui, ó. Eles marcam onde as figuras estão. O que eu quero dizer com isso? Se a figura tá nessa linha, o bemol, a barriguinha fica em volta da linha. Se a figura estar num espaço, o joguinho da velha fica preenchendo esse espaço. Tá? É um detalhe, um preciosismo para você, mas que talvez você nunca tenha reparado.
No entanto, se você começar a observar os acidentes fixos que aparecem na partitura, você fala, nossa, por que eles vão variando de lugar, tanto sustenidos? Eles vão. Um fica ao redor da quinta linha, o outro fica ao redor do terceiro espaço, o outro joguinho da velha fica lá em cima, fora da pauta. O outro fica aqui na quarta linha. O próximo fica aqui ao redor, preenchendo o segundo espaço. Fá, dó, sol, ré, lá, mi. O outro fica aqui no próximo espaço, no último espaço. E esse aqui na terceira linha. Por quê? Porque isso aqui está mostrando quais notas estão acidentadas. Quando esse joguinho da velha está aqui em volta dessa linha, ele está mostrando que quem mora nessa linha deve ser alterada com sustenido, portanto, Fá. Aqui ele está mostrando que quem mora nesse espaço deve ser alterado com sustenido, portanto, Dó. Aqui, o Sol. Aqui, o Ré. Ele demarca a nota que está se recebendo o acidente pela posição do joguinho da velha, tá? Outra coisa que você deve saber, onde aparecem os sinais de articulação, as indicações de articulação. Por exemplo, se eu tenho que tocar staccato, se eu tenho que fazer um acento na nota. Começa a observar. Quando você encontrar isso, numa música tocando, começa a memorizar que os sinais de articulação, eles vêm vinculados à cabeça da figura. Então, por exemplo, se essa nota aqui vai ser em staccato, vai vir uma bolinha aqui, debaixo da cabeça. Se tivesse que ser esse aqui em staccato, a bolinha viria aqui, o pinguinho, em cima da cabeça, porque ele está sempre vinculado à cabeça da figura e não à haste. É um sinal de articulação, de que eu tenho que tocar em staccato, ok? Se tivesse um acento para eu tocar mais forte, mais apoiado, viria do lado não, viria grudado, né, embaixo aqui da cabeça da figura. Se fosse essa aqui, ia ficar aqui em cima da cabeça da figura. Observa também nas suas partituras que você tem em contato, onde vem as indicações de dinâmica, onde vem as expressões de andamento. O que são indicações de dinâmica? São palavrinhas, são abreviaturas. Às vezes vem assim, um P, às vezes vem um MP, às vezes vem um forte, um F. Só vem letras abreviando, né? Abreviatura de palavras em italiano que trazem a intensidade com que você toca. Se é mais sutil, se é mais suave, é o P, se é mais forte, é um F. Observa onde elas aparecem. Sempre debaixo da pauta. Sempre debaixo da pauta. Eu sei que talvez você fale, nossa, mas é muito detalhe para eu começar a decorar. Mas você não tem que decorar tudo junto. Observa, leia, observa nas suas partituras. E você vai fixando. A mesma coisa acontece com as expressões de andamento, que na verdade ficam aqui em cima, né? Vem aqui uma palavrinha italiana, mas que às vezes traz algumas variações de velocidade, colocando aqui, né, ó, um how debaixo da pauta. E são expressões, são outras abreviaturas para indicar que a gente está mexendo na velocidade, na sensação do metrônomo. Então, estamos diminuindo, ao invés de ficar lá com o metrônomo fixo, que é o esperado, né? Uma sensação de pulso fixa, a gente vai ralentando, ou seja, vai diminuindo gradativamente. Tá bom? Uma coisa muito importante, que eu não sei se você reparou, é que quando nós estamos lidando com partituras que têm duas pautas, e que tem alguns instrumentos que vão ler duas pautas de forma simultânea. O piano lê, a harpa lê, o acordeon lê, o órgão lê. Aliás, o órgão lê até 3 pautas simultâneas. Enfim, instrumentos que vão ler pautas, tem mais de uma pauta. Observe que há uma verticalidade de encontro importante, que há, na verdade, uma escrita na vertical que é importante de ser respeitada e que às vezes você não parou para observar. Ó, o que eu tô querendo dizer com isso? Vou mostrar aqui. Imagine que há uma pauta aqui e a outra pauta aqui embaixo. Quando essas duas pautas dizem respeito a uma escrita que deve ser tocada de forma simultânea, o que aqui está deve ser tocado ao mesmo tempo que o que aqui está, essas pautas vêm unidas, assim, por um traço.
Essa união aqui já mostra que essa questão da verticalidade traz uma resposta sonora de simultaneidade. Tanto que as fórmulas, as barras de compasso também vem inteira, daqui até aqui, conectando as informações. E o que isso significa para você que está montando a partitura, que vai escrever? Que se você está lidando com uma música lá, né, em 2x4, e aí você decide fazer assim, aqui, você escreveu aqui duas células dividindo proporcionalmente o pulso. Pulso 1, pulso 2, equidistante e perfeito. E aqui você faz assim. Ritmicamente, tá correto, porque aqui eu tenho uma subdivisão do pulso em tati, 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 e aqui eu tenho dois pulsos seguindo apenas a unidade de tempo que é semínima, tá e tá. Só que ritmicamente está correto, mas você já sabe que visualmente não está, porque não está equidistante, né? Olha o espaço que eu tenho para o primeiro pulso e olha o espaço que eu tenho aqui do compasso para o segundo pulso. São figuras de mesmo valor, de mesmo preenchimento do pulso, e a espacialidade já está estranha. E, além disso, está trazendo uma sensação visual aqui que vai trazer uma informação errada para quem está tocando. Porque quando nós estamos tocando duas pautas, nós lemos de baixo para cima. E o encontro de uma com outra traz uma resposta motora que eu tenho que produzir os dois sons juntos. Essa está na reta dessa. E essa está na reta dessa. Então, quem olha de baixo para cima aqui, fala, ó, está na mesma reta. Está no mesmo alinhamento vertical. Então, eu produzo o som junto. E aí é errado, porque não produz junto. Porque você sabe que essa daqui tem que esperar passar a subdivisão do primeiro pulso. Ela só pode ser executada quando nós estamos no segundo pulso. Porque aqui é o pulso 1 e aqui é o pulso 2. Ela só pode ser tocada quando nós estamos no segundo pulso. Ela vai ser tocada com essa figura. Então, o correto era ela estar alinhada assim. Ó. Ou aqui uma, nessa reta, e aqui a outra. De forma que fica equidistante aqui. Fica equidistante e elas coincidem aqui, ó. Tá bom? E isso se aplica sempre quando a gente tem mais de uma pauta. Então, se você pega uma linha orquestral, uma grade orquestral, ou um arranjo coral, são várias pautas, ainda que seja para outros instrumentos, não vai ter essa linha unindo as duas pautas, porque são dois instrumentos, cada um vai produzir a sua sonoridade ali. Porém, há uma verticalidade de coincidência de pulsos, quando ela é bem editada, essa partitura, né? Porque o maestro vai ler o que acontece tudo junto. O regente vai observar o encontro de todas as notas em cada voz, em cada pulso. E aquelas que não têm encontro, tipo essa, que é uma nota que está tocando, que está soando, enquanto essa não está soando. Essa aqui está soando, enquanto não tem nada soando aqui. Quer dizer, enquanto essa aqui está durando, né? Está soando, mas não está sendo articulada uma nova nota, né? Tá bom? Outra coisa, outra dica importante para você. Às vezes, você vai lidar com uma escrita musical que não usa duas pautas, que usa uma só. Às vezes, o seu instrumento vai fazer isso. Por exemplo, o violão faz isso. É uma única pauta. Só que há duas linhas melódicas na mesma pauta. Então, por exemplo, há isso aqui, vamos supor. Esse é um compasso, né? Sim. E aí o que eu quero te mostrar é que nesse momento aqui, as hastes pararam de seguir a regra de que eu tenho que colocar a haste para cima toda vez que a nota está para cima da terceira linha. Não, está para baixo da terceira linha. A regra diz, se a nota está para baixo da terceira linha, eu coloco a haste dela aqui, do lado direito e para cima. E quando ela está para cima da terceira linha,
E observe que a terceira linha é essa aqui, né? Quando ela está para cima da terceira linha, eu faço o contrário. Eu coloco a haste do lado esquerdo para baixo. Nesse momento, essa regra caiu por terra, não existe mais, esquece isso. Por quê? Porque as hastes agora vão mostrar o plano das melodias, o plano das vozes. Se existe uma voz mais grave, a haste vai sempre ficar para baixo. Não importa se ela está aqui em cima ou aqui, se essa voz é mais grave do que outra, se sempre tem outra acima dela, essa outra sempre vai ter as hastes de todas as notas dela para cima. E a voz que está para baixo vai ter sempre a haste para baixo, não importa onde ela esteja na pauta. Então, um direcionamento ali, tanto para sua leitura quanto para sua escrita musical, de que a haste vai indicar planos de melodias diferentes. Assim você percebe que um instrumentista está conseguindo fazer duas melodias ao mesmo tempo. Ele faz essa e faz essa. Isso acontece, às vezes, assim, separando as pautas. Mas, às vezes, acontece na mesma pauta. E aí você observa essa coincidência de vozes pelo movimento das hastes. E você pode reparar que também existe uma questão de verticalidade na leitura. Essa coincide com essa. Essa aqui não tem ninguém coincidindo. Essa coincide com essa. Essa não tem ninguém. Então, também existe uma questão de verticalidade para o encontro da leitura de rítmicas simultâneas, né? Ou não, ok? E uma última orientação quando você estiver trabalhando a sua grafia musical, pense, onde eu encontro as informações dessa partitura? O título da partitura, a quem ela foi dedicada, quem é o compositor dela. Porque quando você está grafando uma ideia musical, você vai ter que acostumar a também, se essa ideia musical é sua, você vai ter que acostumar a colocar o título, se você fez uma dedicatória, se dedicou essa música para alguém ou não, quem é o compositor, você, em que ano que você compôs. Existem locais específicos para escrever isso na partitura. Então, a partitura começa aqui, você está montando a sua música aqui, o título vem aqui, óbvio, no meio, vem aqui em cima. Aqui vem a dedicatória. Vem para quem lhe dedica. Aqui do lado, vem quem é o compositor. Aqui em cima, vem a expressão do andamento. A expressão do andamento e o compositor ficam no mesmo plano, logo em cima da pauta. A dedicatória é um pouquinho mais aqui e o título lá em cima. Detalhes para você. Se você estiver trabalhando não com a escrita manual, mas se você estiver diante de um programa de notação musical, de um software de editoração musical, ao você preencher lá no software o título, a composição, a dedicatória, o próprio software já manda cada informação para o seu lugar específico, né? Na folha da música. Mas é legal você observar isso também, você saber, até para que você se acostume com essas informações, essas padronizações, assim. Tá bom? Agora veja, há mais algumas regras quando nós estamos estudando e ficando cada vez mais hábil na escrita musical, que eu preciso dividir com você, que eu não quero te deixar perder a oportunidade de saber isso. São curiosidades, mas eu acho que vale a pena você saber. Mas antes, eu já quero te falar. Dá a sua curtida aí se você já achou que o que você aprendeu até agora foi bacana, interessante, tinha curiosidades que eu não sabia. Deixa o seu like aí e, principalmente, deixa sua dúvida. Se você passou por alguma coisa ali, você falou, não entendi direito como é que faz, como é que eu desenho. Se você quer que eu repita, você quer que eu traga essa informação novamente, que eu produza novos materiais sobre isso, explique melhor, deixa aí sua dúvida pra mim, tá bom? Que eu vou seguir e vou te dar mais algumas regrinhas. Eu separei mais 6 para dividir com você, para que esse universo da escrita musical fique cada vez mais natural para você, tá bom? Vou fazer agora. Seguinte, algumas regras de grafia musical, às vezes são desconhecidas por nós quando estamos montando a partitura e a gente acaba pecando ali e a gente não deve. São regras simples, mas que às vezes a gente acaba pecando por desconhecimento. Então eu vou compartilhar algumas delas com você. Por exemplo, a questão da altura musical. Nem sempre a gente precisa escrever a altura musical na partitura, porque nem sempre nós estamos escrevendo essa partitura para ela ser tocada por um instrumento melódico.
Às vezes nós estamos escrevendo para um instrumento percussivo. E alguns instrumentos percussivos não têm a altura, não têm a informação da altura. Então a gente acaba escrevendo essa música, colocando ela dentro da pauta, quando o instrumento percussivo em si tem as linhas ou os espaços da pauta designado para alguma sonoridade específica, para algum timbre específico, por exemplo, a bateria. Se eu vou tocar no bumbo, se eu vou tocar na caixa, se eu vou tocar no cowbell, enfim, se eu vou tocar com o chimbal aberto, fechado, enfim, as orientações que tem que ter de timbre, das partes da bateria que trazem timbre diferente. Aí eu escrevo apenas a linha rítmica, mas vai ter a cabeça da nota. Eu vou escrever a nota assim, né? Vai parecer que tem uma cabeça aqui assim, a figura com uma cabeça, mas essa cabecinha aqui, ela não vai trazer informação se é um mi, se é um fá, se é um ré. Ela vai trazer apenas a informação rítmica e do timbre, aonde eu executo essa figura rítmica. Eu executo ela na parte do bumbo, na caixa, no chimbal, no cowbell, aonde eu toco essa rítmica aqui, tati. Então, é por isso que vem desprovido de clave. Não vem clave de sol, nem clave de fá, nem clave de dó. A única clave que pode vir é a clave rítmica, que vem aqui um tracinho da clave rítmica, ok? Outras escritas percussivas, às vezes, nem vem dentro da pauta. Às vezes vem com uma única linha. E aí vem apenas a figura rítmica mesmo, né? Vem assim... Porque aí eu só preciso, não vou ter essas questões de variação de timbre, eu quero principalmente essa marcação, essa linha rítmica. Tati, tá, tá, tá. É uma escrita que vai ser percussiva, entendeu? Não tem essa questão de timbre. Também pode ter a clave rítmica aqui no começo, mas é informação desprovida de altura. Nem sempre a figura tem que estar associada com a altura. Se ela tiver, tem que ter a clave, né, de sol, de fá, de dó, no começo da pauta, da escrita, tá? Às vezes a gente encontra, por exemplo, a escrita para triângulo, é até curioso, né, ó. A escrita para triângulo nem tem a cabeça da figura. Às vezes tem uma escrita assim, ó. É curioso isso, né? Para quem não está acostumado com isso, e você olha essa escrita e fala, o que é isso? Aqui, ó. Escritas assim. O que é isso? É o tati, tati. Sem a cabeça da figura. Só trouxe a haste mesmo e ela já indicou, lógico, né? Lógico que tem que ter a fórmula de compasso. Lógico. Tem que ter a informação da fórmula de compasso, lógico. Interessante, não é? Outra coisa que às vezes você pode encontrar é uma figura com uns xizinhos. Não tem a cabeça, mas tem um X, né? Em vez de ser aquele redondinho, tem um X, tipo assim também, né? Ó. Opa, quase que eu fiz uma figura. É um X assim. Isso também tem na batera, usa um xizinho. Cada tipo de variação no desenho da figura aqui está sempre associado a uma escrita mais rítmica do que uma escrita melódica. Às vezes indica a parte da bateria, né? Uma questão timbrista, se eu posso dizer assim. Mas às vezes também você encontra isso aqui quando está escrevendo para uma voz e a voz não vai cantar, ela vai falar. Então, quero ver você tocar isso assim. Então, é uma parte que vai ser falada. Não vai ser, quero ver você fazer isso assim. Não vai ter notas. Vai ser, quero ver você, na. Então, pode aparecer com esses xizinhos ali também, no lugar da cabeça redonda da figura, né? Entendeu? Então, saiba que há algumas situações em que a altura, ela não aparece, ela não é incorporada na música. Que situações? Quando eu estou escrevendo para instrumentos percussivos e quando eu estou escrevendo em trechos de música falada, né? Música vocal que vai ser falada e não cantada. Então pode ter em trechos de cantores ali essas escritas assim, para que indique apenas uma divisão rítmica da fala, tá bom? Outra curiosidade para você sobre as bandeirolas. Ainda que seja muito comum se unir as bandeirolas das figuras tipo colcheias, semicolcheias, fusas, né? Unir elas para que elas marquem cada um dos pulsos. Então, é muito mais comum você encontrar, por exemplo, assim, uma escrita dentro da pauta, assim. Tipo isso, né? Imagina uma música em 2x4.
É muito mais comum e até mais indicado, porque melhora a leitura, porque você consegue ter a visualização que aqui é o pulso, é uma célula do pulso 1, que aqui é outra célula do pulso 2, que aqui está em anacruse, né? É a célula do pulso 2, que está um começo em anacruse. É muito mais indicado vir assim, traz clareza para a leitura, sim, e isso vem dentro da pauta dessa forma, né? Vem associado com a altura, porque tem um instrumento melódico que vai ser ali, ou que vai fazer isso, então vem aqui distribuído, né? Então vem aqui, né? Ok, ainda assim que seja o que é indicado, né, para unir as bandeirolas por pulsos e não unir todas elas, né, unir as bandeirolas por célula, por pulso. Aí tem até um parênteses que eu não tinha te falado, né? Não é indicado que a gente faça, imagina que tem isso aqui, né, ó, essa e essa daqui, né? Aí você fala, eu vou unir tudo, né? Essa é do pulso 1, é do pulso 2, eu posso unir aqui, ó. Dá pra unir tudo, né? Fica tudo aqui. Não é indicado fazer isso. A gente separa aqui para que tenha clareza de cada pulso. Essa de um pulso, essa do outro. Então, não faz essa união aqui, não. Tá? Ainda assim, na música vocal, é costume não ligar as bandeirolas. Você pode encontrar na escrita de repertório para canto, principalmente na música lírica, você encontra a partitura escrita assim, ó. Vem lá, informação, vem aqui, e aí vem assim. Tcham, tcham, tchim. Ela vem desligada, tá vendo? Mas sabe por quê? Porque na música vocal tem a letra aqui de baixo, né? Então, imagina que cada uma dessas notas é uma sílaba. Não vou ligar, não. Imagina que essa música é assim. Como cada sílaba está associada com cada nota, é costume se desligar, não ligar as bandeirolas, para que deixe bem claro a relação da sílaba com a nota que deve ser a representação dela. Então, a forma de leitura, né, da proporcionalidade do pulso é a mesma. Então, aqui era tuti tutá ti, tuti tutá. Aqui vai ser igual. Tuti tutá ti, só que não se une as bandeirolas para que haja essa associação, né, da sílaba com a nota. Então, quando há uma sílaba para cada nota, é costume deixar as bandeirolas desligadas. Curiosidade aí. E uma regra de grafia musical. Será que você sabia? Outra regra, outra curiosidade aqui, é também na música vocal, quando a gente tem uma série de notas que está fazendo uma única sílaba. Não é uma sílaba para cada nota. Então o cantor, ele está lá, lendo a partitura dele, e aí em determinado momento da música dele, vamos supor, faz assim, ó. Vou até copiar aqui o trechinho. Cadê? Onde tá? Aqui, ó. Imagina. Aí ele canta, né? A, lê, lu. Ainda teria que ter mais uma nota. Aqui, aleluia. Lá no próximo compasso você vai cantar Iá, né? Aleluia, vai. E aí, ó, o que acontece? Vem uma ligadura entre essas duas notas aqui, ó, tá vendo? Vem a ligadura aqui. E vem essa aqui. Entre todas essas, vem uma ligadura entre duas notas de alturas diferentes quando elas vão compartilhar a mesma sílaba. Essas duas notas vão compartilhar a sílaba lê. Essa só vai falar A. Essa vai falar lê. E todas essas notas vão falar a sílaba lu.
Então, quando tem mais notas para uma mesma sílaba, isso acaba sendo um melisma no cantar, né? Eu tô fazendo um melisma, o cantor faz um melisma. Ele tá fazendo várias alturas, mas é uma única sílaba, ele não articula outra sílaba. Eu coloco uma linha curva, uma ligadura, para intensificar, né? Para deixar mais claro que essa questão de que, olha, há um melisma aqui, são várias alturas que você vai fazer, mas a sílaba é uma só, então tem que cantar, né? Então, e aí vai. Tá vendo esse monte de Luia? Então, isso vem com uma ligadura. Para mostrar esse melisma, a gente coloca. Tô escrevendo uma música ali, uma letra, e eu quero que faça isso, que fique uma única sílaba para várias notas, coloca essa ligadura. Outra curiosidade, que é uma regra ali, né? Quando nós vamos usar muitas linhas suplementares, às vezes você vai escrever uma nota que tá bem aqui no agudo do instrumento, e aí você sabe que ela não cabe na pauta, você vai ter que usar linhas suplementares. Quando a gente começa a usar 4, 5 linhas suplementares, a escrita fica muito chata de ler. Pense você, quando você vê uma nota com um monte de linhazinhas lá pra fora, você sabe o nome delas? É muito chato de ler. Então, regra da gentileza na hora de escrever partitura. Seja gentil com quem vai ler sua partitura. Ao invés de ficar colocando esse monte de linha lá em cima e deixando o leitor perdido para não saber o nome, usa a abreviatura da linha de oitava. Então, é uma expressão comum que a gente coloca. Oitava é um símbolo, né? E aí faz assim, porque isso indica que o que está escrito aqui deve ser tocado uma oitava acima. Ou uma oitava abaixo, né? Se colocar o 8 aqui embaixo, né? Mas, assim, nesse contexto que você está visualizando aqui, não há uma necessidade de gentileza. Aqui é só uma opção. Porque todo mundo sabia o nome dessas notas aqui, ok? Agora imagine que essas notas, na verdade, sejam essa. Ó. Deixa eu expressar melhor isso para você. Imagina que você está querendo escrever isso aqui, ó. Isso aqui. Então, sol, lá, si, do, ré. Opa, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol. Sol, lá, do, mi, sol. Isso mesmo. E aí você vai escrever isso aqui. Imagina isso. Quem sabe o nome dessas notas? Com essa quantidade de linhas, você tem que ficar contando, você vai errar a leitura. Ao invés de fazer isso, compensa você escrever uma oitava abaixo, escreve aqui, nesse sol, não nesse. Você vê que eu desci aqui e achei um sol mais embaixo. Escreve aqui. Sol, lá, sol. Sol, lá, sol, fá. É aqui, né? Sol, lá, sol, fá, mi. Aí vai indo, vai escrevendo. Escreve uma oitava abaixo e coloca a linha de oitava aqui. Isso faz você ser bem mais gentil com quem está lendo, faz a garantir que ele não vai tropeçar por não saber o nome da nota. Outra coisa que você pode fazer é que se você quiser que ele toque uma nota dupla com oitava, se for possível, né? O instrumento dá para tocar oitava, por exemplo, teclado e piano dá, né? Acho que violão também, eu acho. Dá para tocar duas notas ali de oitava juntas. Ao invés de você escrever assim, você poderia escrever o sol aqui junto, né? Ó. Vai tocar as duas juntas. Você poderia escrever o lá aqui junto, né? Mas de qualquer forma, se você escreve duas notas juntas aqui, fica estranho. Ainda visualmente fica meio poluído. Tá vendo? Porque você não sabe o nome da segunda nota aqui. O que você pode escrever? Isso daqui e coloca com. Só tem uma dúvida se é com M. Com N. Com oitava. E isso expressa que o músico vai tocar nota dupla, porque é com oitava, não é uma oitava acima, é com oitava. E isso se aplica também para baixo, né? Se ele colocar aqui embaixo, a expressão com, quer dizer que ele vai tocar com oitava, mas oitava a grave do que está escrito. Gentilezas de escrita, tá bom? Para leitura. Próxima dica para você. A distribuição das notas no compasso, quando você vai fazer e unir bandeirolas,
sempre se atenha para unir essas bandeirolas de acordo com o pulso. Então, eu vou unir bandeirolas, eu preencho, eu uno só, ao invés de desenhar as bandeirolas, eu uno elas, mas eu uno respeitando pulsos. Eu já até comentei isso com você. Eu não misturo a leitura de células rítmicas, eu não vou unir todas. Imagina que eu tenho uma música que é um 4x4 e tem a divisão sempre de tate, ou seja, 2 colcheias em cada pulso. Tate, 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 tate. Você poderia unir as 8 colcheias num único traço, mas não é o indicado. Vai travar a sensação rítmica, vai travar a clareza rítmica, e quando a informação rítmica não está realmente clara, toda a leitura desanda, ela fica sem sentido. Então, seja mais claro na hora que você está montando a partitura. Evidencie o agrupamento de figuras por pulso. Só há algumas exceções para isso. Por exemplo, o compasso 4x4, ele admite que a gente una 4 colcheias. Porque eu poderia só juntar de 2 em 2, de acordo com o que eu acabei de falar, né? Que é a regra da escrita. Mas o 4x4 é comum encontrar essa escrita unida de 4 colcheias e não ser a sensação de um tato-tito, né? Eu não tô colocando 4 notas no pulso. Eu sei que é 2 notas no pulso, 2 notas no outro. O 4x4 admite isso, de unir 2 pulsos, escrever 4 colcheias e deixar o agrupamento de apenas duas células, né? 4 colcheias, 4 colcheias. E aí você vai ter que reinterpretar que isso não é tato-tito, não são 2 pulsos. Isso é permitido no compasso 4x4, em termos de regras de grafia, tá? Outra exceção onde isso acontece, quando nós estamos escrevendo músicas em fórmula de compasso que tem o 8 embaixo, fórmulas de compassos simples, tipo 2x8, 3x8. Se a gente vai escrever uma música em 3x8, se você não unir bandeirolas, ela ficaria assim, né, ó. Essa aqui, uma, essa aqui 2, esse aqui é o terceiro pulso. Então, aqui eu escrevi um tá, tá, ti, tá, certo? O que é comum é vir assim. Une-se sim. Isso acontece em 3x8, 2x8, tá bom? Mesmo nos compassos compostos. A não ser que estejam vinculados com uma música vocal, onde aí a separação vem a seguir uma indicação, né, da silabação, da sílaba que está sendo usada. Ok? E agora, uma curiosidade para você que é importante, eu não sei se você sabe. A pausa da semibreve, ela desempenha um papel muito importante que vai muito além dela ser a pausa correspondente da figura semibreve. Porque você sabe que cada figura tem uma pausa, né? Agora, você sabe também que a gente escreve as pausas de acordo com a possibilidade da figura que deveria estar ali. Se tem que ter essa figura, não vai ter silêncio, eu ponho uma pausa dela, certo? Ok. Só que a pausa da semibreve tem uma exceção nisso. A pausa da semibreve, ela sempre é escrita em qualquer compasso, independente se ela cabe ou não, desde que esse compasso seja todo em silêncio. Se você pensar comigo, você está fazendo uma partitura. E aí é uma música que tem uma fórmula de compasso ternária. Você concorda que se você não for tocar nada, você poderia fazer isso aqui, né? Um silêncio, né? Uma semibreve, uma semínima em forma de pausa, ou você poderia ainda fazer a mínima pontuada, porque uma mínima pontuada equivale matematicamente às 3 semínimas que tem que ter nesse compasso, certo? Pois é, só que se você escrever isso, você errou. Porque a regra de grafia diz que toda vez que nós temos um compasso inteiro em silêncio, a gente tem que colocar uma pausa de semibreve. Mas, Daiane, semibreve não cabe aqui. Não cabe a pausa semibreve aqui. Vale mais do que cabe. Eu sei. Se essa música fosse um 2x8, pausa de semibreve também. Deixe esse compasso vai ficar vazio, pausa semibreve. Independente da fórmula de compasso. A pausa semibreve ela tem essa especificidade. Ela é a pausa determinada, usada para quando o compasso não vai tocar nada. Vou ficar em silêncio, vou ficar 4 compassos em silêncio. Nesses 4 compassos vem uma pausa de semibreve. Ou o músico abrevia já, né? Ou você pode encontrar também, aí não diz respeito à pausa semibreve. Aí é uma prática de abreviatura, né? Onde você encontra um símbolo assim, ó, cortado assim, escrito 8. Que você fala, que é isso? Parece uma cama, a cabeceira, o pé da cama, o número 8. Isso é uma abreviatura de quantidades de compasso em silêncio.
Você tem duas opções. Ou você vai colocando pausa de semibreve nos 8 compassos, você deixa os 8 compassos e coloca pausa de semibreve em cada um deles, ou você simplesmente pega um compasso, coloca esse sinal aqui e coloca um número de compassos em silêncio. E o músico que fique contando. Ele tem que contar de cabeça, ele tem que sentir os pulsos e ficar contando. Tipo, 1, 2, 3, um compasso. 1, 2, 2 compassos. 1, 2, 3 compassos. 1, 2, 4 compassos. 1, 2, 3, 5 compassos. Ele tem que contar até completar os 8 compassos que ele fica ali. Aí é um sinal de abreviatura. Tá bom? Fica a dica aí pra você. E se eu puder te dar uma pinceladinha rápida, uma curiosidade, eu sei que essa pausa sempre é uma dúvida na hora de desenhar, né? Porque a pausa de semibreve é fácil de desenhar, é só você pegar a linha e fazer um retângulo debaixo dela. A pausa da mínima também, é só você pegar a linha e colocar um retângulo em cima dela. Não tem segredo para desenhar a pausa da semibreve e da mínima. E a da semínima? Que sempre é uns rabiscos que a gente faz uns garranchos e fala, não sei como é que desenha. Dica que eu aprendi com uma criança que observou muito bem. Ela falou para mim que quando a gente pega a letra M e estica a perna, se a gente vira essa letra M para vertical, nós temos a pausa de semínima. Eu falei, mas não é que ela tá certa? Então, um M, você está desenhando na vertical. Um M na vertical. As pausas não tem local certo para ficar, só a da semibreve e a da mínima, que tem o local certo para ficar, né? A semibreve fica lá debaixo da quarta linha da pauta, a mínima fica em cima da terceira. Essas outras você coloca ela dentro da pauta, não tem um lugar específico para ficar, ok? Mas tem uma curiosidade, quando você está lidando com uma escrita polifônica, tipo assim, ó, vamos ver aqui, ó. Cadê aqui a escrita polifônica que eu já fiz? Onde nós temos duas vozes na mesma partitura. Aqui. Tipo isso. Se de repente uma das vozes for ficar em silêncio, a pausa vai ficar aqui embaixo. E aí, se essa aqui for ficar em silêncio, vai ter uma pausa aqui em cima. E aí, é muito curioso, logo no começo, quando nós estamos aprendendo, a gente olha uma pausa para fora da pauta, para cima, às vezes fica aqui em cima da pauta, você fala, o que essa pausa está fazendo para fora da pauta? É uma pausa que corresponde a uma rítmica dessa voz. E você não tem que pensar que você precisa somar valores, porque esse valor aqui não se soma a esse. Eles são independentes do valor das figuras, das vozes. É como se fossem duas linhas separadas, que só estão escritas juntas, ok? O valor dela, se você somar aqui, teríamos 4 pulsos. Se somar com esse aqui, tem mais 4. Então, matematicamente, você fala, tá tendo 8 tempos aqui, não cabe. Não se somam valores, são planos sonoros, não se soma valores. Das figuras também não se soma. Isso aqui indica que a voz ficou um compasso inteiro vazio, essa voz. Isso não se soma a esse. Isso aqui é outra coisa, ainda que elas estão acontecendo simultaneamente. Tá curtindo? Então tá. Se você tá curtindo, tá gostando, não tá com sono ainda, compartilha essa aula com quem você acha que precisa dessas informações. Essa é uma aula de base da nossa caligrafia musical, desse entendimento de como a simbologia da partitura funciona. Então, se você conhece uma pessoa que está nesse momento e que precisa dessas informações, compartilha agora. Mas eu tô falando assim, compartilha agora. Sai aí da onde você está assistindo, da onde você está interagindo comigo, para um pouquinho esse vídeo, para as interações e vai compartilhar. Dar o compartilhar aí. Vai. É o seu momento de levar agora. Porque se você deixar para fazer depois, talvez você esqueça. Talvez você tenha outras dúvidas que surgem no meio do caminho, enfim, acaba passando, tá bom? Ok. Agora, seguinte, mais algumas coisinhas antes de você ir embora. Eu tenho algumas coisas para dividir com você sobre a questão da escrita que parte não da caligrafia, não a escrita manual, mas aquela escrita que vem da editoração de partituras, porque nós temos essa possibilidade também. Então, já existem muitos softwares, existem muitos programas de notação musical e que podem ser usados e que estão acessíveis e que não são complexos de aprender, ok? O fato é que você tem que saber o que é a editoração musical. Pela editoração musical, estão passando, né, todos os serviços de preparação
eletrônica de uma partitura, ou seja, você vai fazer partitura com o uso de uma tecnologia, por meio de programas de notação musical, não com a sua mão. Nesses serviços, assim, tem profissionais que trabalham, tem músicos que se dedicam, ganham dinheiro com isso, e esses profissionais são geralmente chamados de copistas. O que eles fazem? Eles trabalham, por exemplo, preparando partituras para publicação de livros, tanto livros que puramente de partituras, ou de livros que tenham situações, trabalhos musicais que tem ali textos de partitura, então esses compistas fazem essas partituras ali. Eles fazem extração de partitura, mudança de tonalidade. Imagina que ele pega uma partitura que foi composta para uma orquestra e ele extrai a partitura do solo para só o violinista tocar, ou o solo do flautista tocar. Então, ele prepara partituras para performance, ele faz transcrição de partituras para performance, né, para o músico, ele edita partituras, melhora a transcrição dessa partitura, ele também faz trabalho de tirô de ouvido e ele escreve ali, ele produz materiais didáticos, enfim, são diversas formas onde precisa da partitura e ele faz isso por meio de um programa de notação musical. Programas como, você deve conhecer o Finale, o Sibelius, o Dórico. Dentre os diversos programas que nós temos, o Finale, o Sibelius e o Dórico, eles dividem ali os programas que são mais profissionais, são usados de maneira mais profissional por esses profissionais. Então, Sibelius, Finale e o Dórico, que entrou aí na parada na concorrência também, ok? Geralmente, os copistas usam esses programas, mas existem outros programas que também são gratuitos, porque o Finale e o Sibelius, eu tenho certeza que são pagos, acho que o Dórico também, me foge essa informação, mas eu acredito que sim. Mas, por exemplo, existem outros software que as pessoas usam, são gratuitos, e que é possível fazer partituras e ter partituras legais, partituras interessantes, bem escritas, como, por exemplo, o MuseScore, bem conhecido, como, por exemplo, Flat, se escreve flat.io, que é um software francês, e esse Flat.io é um software que ele é mais ou menos como se fosse um Google Docs da partitura, né? Ele trabalha com interação, né? Com colaboração. Um escreve, o outro pode editar, então tem bastante atalhos parecidos com o Sibelius, enfim. Tem outros que você pode levantar, nossa, se você pesquisar no Google, você vai achar vários programas de edição, de editoração musical. Então, eu tô te falando alguns. Tem o Noteflight, também tem o Sibelius, tem uma versão gratuita do próprio Sibelius, que chama Sibelius First. Ele tem algumas limitações, mas ele liberou Sibelius First, de primeiro em inglês, né? Tem uma versão dele que você pode usar ali com algumas limitações, mas tem. Tem o Lily Pond, tem outros também que a gente conhece como o Encore, como o Guitar Pro, enfim. O fato é que se você tiver uma boa base de entendimento da música, da escrita musical, você consegue fazer partituras interessantes, partituras bem redigidas, tanto em software gratuito quanto nos outros profissionais que são pagos, ok? Você, claro, precisa estudar essas ferramentas, você precisa entender como que funciona a ferramenta, né? Quais são os atalhos, como que eu dou os comandos ali do programa para conseguir escrever as notas. Você precisa gastar energia, gastar um tempo nisso, mas é imprescindível que você entenda de música, que você estude música, que você conheça as regras da grafia musical, que você também conheça como escrever para cada instrumento específico, caso você esteja querendo escrever uma partitura que outro músico vai tocar aquilo que você pensou. Então você precisa saber, porque, por exemplo, quando a gente vai escrever para harpa, há um comportamento assim, né? Vou escrever para a harpa, como escrever para o piano, porque a harpa lê clave de sol, clave de fá, então eu penso como se estivesse escrevendo para o pianista. Mas há algumas situações que estão escritas ali na partitura que o pianista consegue tocar, que o piano consegue exercer consegue fazer a sonoridade que está ali escrita, mas que na harpa não rola. Por quê? Porque são questões particulares da expressividade, da técnica, das notas que estão disponíveis naquele instrumento. Então, a gente precisa conhecer também um pouco daquele instrumento, dos recursos que ele tem, porque montar uma partitura exige que você esteja alfabetizado musicalmente, mas montar a partitura para os instrumentos que você não toca, então ele demanda que você conheça um pouco mais das potencialidades
das possibilidades que aquele instrumento de fato oferece. Porque do contrário, a hora que você montar a partitura no programa de edição ali, de notação musical, o programa vai tocar para você essa música e você vai ouvir e vai estar rolando. Só que nem sempre o que está rolando lá rola no instrumento, porque nem sempre o instrumento tem a possibilidade real, né, de conseguir alcançar aquelas notas, de conseguir ter a técnica, né, a questão, por exemplo, na harpa, como eu citei, o polegar não é usado para tocar, então às vezes pede para tocar com o polegar, põe dedilhado lá de polegar e não usa o polegar para tocar, então tem algumas coisas que não vão rolar, né? A forma como está escrita não dá para acontecer tecnicamente, então a gente precisa também, se pretende escrever para um outro instrumento, conhecer as possibilidades desse instrumento. Como que eu vou conhecer as possibilidades desse instrumento? Nada melhor do que estudar um pouco ele, né? Tentar tocar ele. Ah, Dani, nossa, vou ter que tocar todos os instrumentos? Ter noções, pelo menos, do naipe do instrumento. Se eu estou escrevendo para instrumento de sopro, eu preciso, pelo menos, conhecer um pouco do naipe de instrumento de sopro. Se eu estou escrevendo para o naipe de percussão, eu preciso conhecer um pouco desse naipe. Algum instrumento eu tenho que ter tido uma experiência já para eu entender como é que funciona. Tá bom? Ó, agora divide comigo. Você já usou algum desses programas de notação? Você tem a prática de usar? Você é uma pessoa que gosta e que prefere muito mais isso do que fazer o manual? Aliás, como que é pra você? A sua caligrafia musical é aquelas interessantes? As pessoas conseguem entender o que você escreve? Ou é uma caca? E você tem mais naturalidade tem assim bastante destreza com os aplicativos, né? Com a parte tecnológica, digital de fazer a partitura? Qual que é mais o seu perfil? Tá bom? Divide aí comigo, quero saber. Porque eu confesso que sou uma pessoa que estou me tecnologizando, se existe essa palavra. Então eu não tenho prontidão de pegar programas de editoração e fazer. Ainda é algo que eu estou ainda melhorando, estou em processo de melhoria disso. Mas eu sei que tem uma galera aí que gosta, que está acostumada. Então divide comigo qual é o seu perfil. Você é mais como eu? Você já é mais atirado na tecnologia? Estuda, faz cursos disso, está acostumado? Te falta um pouco de entendimento de como conceber a música ali, mas o seu problema não é a tecnologia? Qual é a sua situação? Divide aí comigo, tá bom? Porque talvez agora tá vindo uma pergunta na sua cabeça. Ô Dani, mas a partitura muda de acordo com o instrumento que eu tô escrevendo? A partitura para cada instrumento, ela é específica? Eu tenho que saber escrever para um instrumento em específico porque a partitura é diferente? Não. A partitura não é diferente. A base da escrita musical é uma só. As informações rítmicas, melódicas, harmônicas e da musicalidade são da mesma base, uma base comum que é para qualquer instrumento. O que muda de uma partitura para outra são as indicações de técnica. Por exemplo, alguns símbolos gráficos que vêm em partituras de instrumentistas de sopro que se referem à respiração, a hora de respirar, no canto também. Alguns símbolos gráficos de dedilhado que vai usar para fazer, por exemplo, um instrumento de teclas, as articulações, alguns símbolos de direção do arco ou da palheta que está usando. São coisas que são símbolos gráficos que são específicos daquele instrumento, do que aquele instrumentista precisa coordenar tecnicamente, ok? Mas a base, o chão, quando você aprendeu as regras da grafia musical, quando você se educou musicalmente e tá com esse entendimento da linguagem musical fortalecido, você escreve para qualquer instrumento. O que você precisa direcionar é o entendimento das possibilidades, dos recursos sonoros. Você precisa saber que dentro de uma pauta, você pode colocar inúmeras notas. Agora, você precisa saber se aquele instrumento tem essas inúmeras notas dentro da tessitura dele. Quais são as notas que ele produz, o que é possível produzir, quais os timbres que você pode explorar naquele instrumento e não pode explorar em outro. Então, isso você tem que conhecer para escrever algo que realmente seja possível de ser realizado no instrumento. Mas a base é a mesma. Quer ver? Eu vou dividir com você uma partitura. Eu peguei um concerto de Mozart. Ele escreveu um concerto para violino e orquestra. E eu separei as partes, né? Peguei a parte do violinista. O que o violinista toca durante esse concerto? O que o oboé toca? O que a trompa toca? O que o cello toca? E vou mostrar para você a título de exemplificação, de curiosidade. Eu vou colocar aí a partitura do violino para você ver.
Veja só comigo, ó. Essa é a partitura do violino 1. Os violinos 1, os músicos que estão lá fazendo, ó, lendo essa partitura, estão lendo essa escrita durante essa música aí, tá bom? Esse é o trechinho que tá ali para eles. Então, é um compasso 4x4, tem as células rítmicas proporcionais a isso, tá vendo? Agora, veja, vamos pegar agora o que o cellista tá fazendo, o cello e o contrabaixo. O que mudou da partitura do cello, do contrabaixo, para que a gente viu anteriormente? Mudou a clave, tá adaptada para a tessitura do cello e do contrabaixo, mas olha só a escrita, as dinâmicas, as células rítmicas, as figuras que estão usadas, as ligaduras, a cello e contrabaixo, e baixo. Cello e contrabaixo. Cello, é a mesma partitura, para cello e para contrabaixo. Veja aí, ó, mudou a clave, mudou mais nada. Mudou a tessitura que eu falei, né? Mas mudou a clave. Agora veja as informações de dinâmica, as células rítmicas que estão escritas são as mesmas. Tá vendo? Então, acertei aqui agora. Então, muito bem, tá vendo? Ó, partitura de cello e contrabaixo. Tá ok? Agora, vamos agora pegar a partitura da flauta. Pega a partitura da flauta. A partitura da flauta aí voltou para a clave de sol. E essa partitura da flauta, ela tá se referindo ao segundo movimento do concerto. Então, é como se fosse a segunda peça da música, o segundo movimento. Então, aumentou a quantidade de sustenido, mas porque está em outra tonalidade no segundo movimento. Mas olha a escrita. Dá para ver uma pulsação quaternária, as células rítmicas em cada uma, as informações melódicas, as dinâmicas. Não mudou nada. Essencialmente. Veja a escrita da trompa. Volta para a trompa que tá ali, né? Corno em Fá, né? O horn, a trompa. A escrita, o que o trompista tá fazendo? Olha a escrita dele, tá em clave de sol e essencialmente é muito parecido. Tá vendo? Tem umas abreviaturas ali que tem que ficar alguns compassos em silêncio, número 13, número 8, porque ele não vai tocar o tempo todo, ele fica em silêncio, né? Tem até algumas citações, olha ali nessa partitura da trompa, ó, na 1, 2, 3, 4, 5, na sexta pauta, compasso 66, tem umas notinhas pequenininhas que está escrito violino 1, tá? Uma abreviatura, VL1. Essas notinhas pequenininhas é a deixa pro trompista, porque, coitado, olha antes disso, ele ficou 21 compassos em silêncio. 21 compassos? É muita coisa para ficar contando. A probabilidade da gente se perder nesse processo é muito grande. Então, veio a deixa para ele do que o violinista está fazendo, que é esse mi, ré, mi, do, tá vendo? Mi, ré, mi, do, pananana, mi, ré, mi, é a deixa, a hora que ele escutar isso, para ele começar a tocar de novo ali no final da pauta. Entendeu? Mas a estrutura da partitura é a mesma. Se você ainda quiser ver mais, tem o do oboé, que eu preparei aqui, ó. Vê a partitura do oboé. Tá de novo lá no primeiro movimento, né? Você tá vendo? Os instrumentos são diferentes, mas a estrutura da escrita, olha aí a estrutura da escrita, é a mesma. A base é a mesma. O que você precisa para ter uma boa escrita musical, ter uma boa educação musical, entender essa linguagem, entender como se forma esse entendimento e como que eu grafo os sons, tá bom? Então, assim, para montar uma partitura, se você quiser pegar uma partitura do nada, como assim do nada? Daí eu ouvi uma música e quero escrever. Eu tive uma ideia, um insight de uma melodia e quero escrever. O que eu preciso para ter essa capacidade? Para você ter a capacidade de montar do nada, né, a partir de uma ideia ou de um som que você ouviu registrar, você precisa educar e desenvolver a tua habilidade musical. Por quê? Quando a gente desenvolve a habilidade musical, a gente passa por um treinamento que nos permite entender a música como uma linguagem mais ampla. E nesse treinamento, nesses exercícios que a gente faz, né, na exposição que a gente tem para esse tipo de vivência musical, nós temos que passar por duas coisas ali. Nós temos duas etapas a treinar, que é desenvolver o nosso ouvido musical e treinar muito o ditado musical. Por que desenvolver o ouvido? Porque quando a gente vai desenvolver o ouvido, nós aprendemos a comparar os sons, a gente aprende a ouvi-los internamente. Então, um insight, uma melodia que a gente tem, a gente aprende a reconhecer que notas que são aquelas que eu estou criando. Isso me dá referência que vai conduzir a minha escrita melódica, ou harmônica,
ou rítmica, eu consigo ouvir internamente, comparar e saber qual símbolo eu escolho para colocar. Se é colcheia, se é um acorde de dó, se é uma nota com sustenido ou não, eu consigo saber e colocar esse elemento ali, grafar ele na partitura. E por que treinar ditado musical? Porque o ditado é um dos caminhos que vai te dar a oportunidade de fazer o treinamento para desenvolver o teu ouvido. O ditado musical, ele vai estimular com que você vá gradativamente aprendendo a reconhecer o que você ouve e a fazer um isolamento, assim, eu isolo esse símbolo que eu coloco para escrever o que eu ouvi. Então, o ditado, ele é a ferramenta, ele é uma prática, uma das, né? Para que a gente treine esse automatismo de ouviu, teve um insight mental, escolhe e escreve, monta a partitura. Quando você fica angustiado porque você não consegue escrever uma partitura, você compõe, tem ideias, ouve coisas, você conhece, mas não monta a partitura, é porque você não passou por esse treinamento, por essa etapa de vivências de exercícios, por esse ambiente de prática musical que te deu condições de crescer a tua habilidade musical, de praticar ditado musical e te fez exercitar isso. Então, você não tem de onde partir, mas isso é treinável. Você precisa buscar essas vivências, entendeu? E claro, né? Uma dica aqui para você que de repente você pode falar: ah, Dani, o negócio é o seguinte, não tenha preguiça de treinar a sua caligrafia musical. Quando a gente está desenvolvendo uma letra musical mais bonita, nós estamos, na verdade, apenas revelando que a gente está se aprimorando no universo da escrita, da familiarização com a notação e do conhecimento musical. Então, por mais que pareça bobo você ficar treinando caligrafia, melhorando o jeito que você escreve música, na verdade esse é o primeiro passo para que você consiga se direcionar para editar bem partituras futuramente ali nos programas de editoração musical. Porque, na verdade, ter uma boa caligrafia musical significa que você está entendendo do universo da música, que você está conseguindo se expressar com o universo da música. Não é que se você não tiver uma caligrafia musical maravilhosa, você não vai conseguir usar aplicativos ou software de edição. Não tem nada a ver. É que os programas de edição, de editoração musical, eles não fazem nada sozinhos. Eles são excelentes ferramentas na mão de excelentes músicos. Eles precisam que você tenha uma base de conhecimento, de entendimento musical, para que você vá lá e use as ferramentas que ele tem. Então, pode reparar que músicos bons escrevem muito bem. Eles escrevem, tem a grafia bem resolvida, eles se expressam muito bem na grafia, eles dominam as regras. Ainda que a letra não seja assim, que letra maravilhosa, né? Porque tem alguns garranchos, mas eles entendem o processo de escrever música. Então, treinar caligrafia faz parte desse processo de escrever, de estar familiarizado com a escrita. Quando você é um músico bom, você está familiarizado com a escrita, você é um músico diferenciado que usa as ferramentas dos programas de edição musical com criatividade, com clareza e torna aquele caminho um caminho de facilitação para outras pessoas, né? Porque você produz partituras para outras pessoas tocarem, você produz partituras até para você mesmo, para os seus alunos, enfim, você abre uma porta aí de dar acesso à música para o mundo, né? Você oportuniza que outras pessoas acessem o ambiente da música por meio de uma partitura, ok? E veja, ter uma partitura muito bem escrita na hora que você está estudando é uma oportunidade para que a gente de fato cresça e evolua na música. Porque quando nós estamos com uma partitura garranchada, tudo mal escrita, seja ela manuscrita, o que fica mais difícil ainda de entender, ou seja ela editada, produzida num programa de edição de partitura. Quando ela tem erros, ela é estranha, ela é poluída, ela não é clara, ela tem informações contraditórias, enfim. Quando você tem uma partitura mal produzida, você tem ali um empecilho para a tua musicalidade fluir. Então, quando você está desenvolvendo essa tua habilidade musical, esse teu entendimento musical, maior naturalidade você vai ter com o processo da escrita, com a clareza da escrita musical, do código musical. E isso é a sua forma de facilitar, né, a vida das pessoas. É a forma de produzir, de oportunizar que
que a musicalidade flua, que você dê acesso a mais pessoas gostarem da música, entenderem, né, o capricho como que você desenvolve esse entendimento, que você se dedica para escrever melhor, para estudar as regras, faz com que a música se beneficie disso. É algo mais amplo, né? Porque faz com que as pessoas depois não olhem para uma escrita e achem que é elas que não conseguem tocar, porque na verdade, no começo, quem pega uma partitura e está só no começo dos estudos musicais, não tem esse entendimento de todas as regras, não consegue identificar que uma partitura está mal produzida, não consegue corrigir um erro que veio na partitura, porque é muito comum a gente encontrar partituras erradas, com informações, com escritas erradas, porque alguém que escreveu não tinha esse conhecimento. Então essa pessoa não consegue corrigir isso. Então ela começa a achar que não é ela, que não consegue tocar, né? Que não é ela. Então, ou seja, por mais que pode parecer um assunto bobo para você, gastar um tempo ali, se dedicar, fazer as coisas com capricho, faz você cada vez mais mergulhar fundo nesse universo que é a linguagem musical. E isso faz você crescer, você ter possibilidades profissionais, você ter mais liberdade para escrever os seus repertórios, para corrigir músicas que você encontra e você percebe que está errado, você simplesmente usa o teu entendimento musical para corrigir e continuar a tua trajetória de crescimento, de desenvolvimento técnico na música. Então, você permanece nessa estrada, né? Você não sai fora dela. Ter partituras bem claras e bem escritas é um dos fatores que nos ajuda a logo sair, né? Dominar aquela música, sair da partitura, cuidar de questões extras que extrapolam a pura leitura da partitura. Só que se a leitura já ficou complexa e você não consegue corrigir aquilo por não ter um entendimento musical que te auxilia a isso, mais demorado vai ficar ainda esse processo de liberdade para atingir um nível de performance, para atingir um nível de sonoridade mais interessante, entende? Então, se dedique com capricho a assuntos que podem parecer bobos, mas que são um passo a mais rumo à construção do teu domínio, do teu entendimento da linguagem musical. Tá bom? Se você curtiu, eu quero te chamar agora para marcar o nome de um amigo no comentário desse bate-papo, dessa aula aqui, para que ele possa assistir essa aula, para que ele veja esse conteúdo. Se você falou, nossa, foi realmente bacana, eu curti, Dani, então marca o nome de um amigo que você lembra, alguém da tua família, alguém que você acha que vale a pena, sabe? Marque essa pessoa para que ela possa ter a oportunidade de ver essa aula, tá bom? Eu vou ficar muito feliz e, lógico, deixa suas dúvidas aí, né? Teve bastante conteúdo, surgiu dúvida, já põe aí, não deixa passar. Combinado? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho do meu canal, acompanhe o meu site, porque lá você vai ver diferentes materiais, lá tem artigos, tem um blog, enfim, lá tem onde você entrar no meu canal do Telegram, que é chamado de Evoluindo na Música, e assim você pode receber cada vez materiais mais exclusivos em cada canal. Então entra no meu site e venha me acompanhar mais de perto, combinado? Porque a gente se encontra nos próximos bate-papos. Fui!